qualquer coisa, é só entrar em contato comigo, tá? Bem, uma revisão rápida sobre eletrólise é que é um processo físico-químico não espontâneo. Então, não acontece na natureza de forma espontânea. Vocês vão ver que na pilha acontece reações espontâneas, na eletrólise não, tá? Então, existe uma fonte de corrente elétrica, muito usada bateria ou pilha, que fornece essa corrente para induzir as reações. E que reações são essas? São reações de oxirredução. Então, um íon vai oxidar e um íon vai reduzir, beleza? A gente vai ver semi-reações, né, que a gente chama, da célula, mais para frente ali num exemplo, tá bom? Então, vocês sabem que existe a eletrólise ígnea e hoje nós vamos falar sobre a eletrólise aquosa. Um conceito rápido, né, simples sobre a eletrólise aquosa e até intuitivo é que é a eletrólise no meio aquoso, tá? Então, existe água e existe um soluto dissolvido na água, onde vão ter os íons, tá? Ali naquele meio, então, que vão ser levados em consideração. Então, a gente vai ver um exemplo também mais para frente. Então, como é uma eletrólise, é um processo não espontâneo, né? E existe ali a necessidade da fonte externa. Eu trouxe um exemplo para vocês, e essa imagem que eu deixei é uma observação, que são cores ilustrativas, tá? Então, não necessariamente vai ter essas cores na vida real. Um exemplo, né, de eletrodo, né, e a gente chama essas duas pecinhas, né, coloridas de eletrodos, são a grafita, né, a platina, que são metais nobres, tá? Então, eles não vão participar da reação. Eles são eletrodos inertes. Acontece a reação na superfície desses eletrodos. Esses eletrodos, eles não participam, não oxidam e não reduzem, tá? Deixar isso bem claro. Então, é só um meio onde acontecem as reações. Existe também, né, a cuba eletrolítica ali, onde é o recipiente que tem ali a água, né, com o soluto iônico dissolvido, né? Os eletrodos estão imersos nessa água. Então, a gente chama de cuba esse recipiente. E tem a bateria, que é a fonte externa, né? Como eu falei. Se vocês repararem bem, tem um fiozinho, né? Ligando a cada eletrodo. E um está carregado negativamente e o outro está carregado positivamente, né? Existe uma direção ali, um fluxo de elétrons, se vocês repararem. Então, os elétrons estão saindo ali do polo negativo e indo ali para o cátodo, que a gente vai também entender melhor. E no ânodo está saindo elétron, né? Está indo para o polo positivo. Então, o que está acontecendo ali naquela cuba, na célula? Está acontecendo a dissolução do soluto iônico em água, a autoionização da água, e existe também a prioridade de descarga, tá? Então, vamos ver isso com calma. A dissolução do soluto iônico na água. Eu trouxe um exemplo do sal de cozinha. Então, quando o cloreto de sódio está dissolvido na água, que é o NaCl, vai ser liberado um cátion e um ânion, tá? Eu acho que isso não é tanta novidade para vocês. Então, o sódio vai estar na forma cátion e o ânion na forma, o cloro na forma ânion, que é o cloreto, tá? Então, ali naquele meio vai ter o cátion, Na+, e o ânion, Cl-. Também vai acontecer ali a reação de autoionização da água. A água, ela vai liberar, né, o H2O vai liberar um cátion, que é o hidrônio H+, e um ânion, que é o hidróxido OH-, beleza?
Então, além do cátion e do ânion vindo do cloreto de sódio, vai ter o cátion e o ânion vindo da água, tá? Então, vai existir, se vocês repararam bem, vai existir 2 cátions e 2 ânions. Então, vai acontecer uma competição, vai existir uma competição de descarga. Quem vai reagir no polo positivo e quem vai reagir no polo negativo. E existe uma regrinha para isso. Regrinha de prioridade de descarga. Então, os 2 cátions estão sendo atraídos pelo polo negativo e os 2 cátions e os 2 ânions estão sendo atraídos pelo polo positivo, tá? Gente, lembrando aqui rapidinho que não vai existir um lado certo de quem é o polo positivo e quem é o polo negativo, tá bom? É importante que vocês vejam qual é o polo que a gente está tratando, tá? Então, para os cátions, vai existir a prioridade para para qualquer outro metal. Depois a prioridade é do H+, e por fim, vem os metais das famílias 1, 2 ou 3A. Então, se tratando aqui do polo negativo, né, dos cátions H+ e Na+, quem vai ter prioridade de reagir? Quem vai ter a prioridade da descarga? Bem, olhando para a regrinha, a gente precisa primeiro olhar para a tabela, né? Porque se trata do H+ e do Na+. Então, a gente tem que ver em qual família está o Na, né? O sódio. O sódio está na família 1A. Segundo a regrinha, o H+ vai ter prioridade. Então, quem vai reagir primeiro vai ser o H+. Então, existe ali a fonte, né, externa, doando os elétrons, né? Vocês conseguem entender isso? Com essa doação ali dos elétrons, os elétrons vão chegar ali no eletrodo, o eletrodo vai estar carregado negativamente, e com isso vai atrair os cátions. Vão atrair 2 cátions. Então, quem vai ter a prioridade? Segundo a regrinha, vai ter a prioridade o H+. Por isso que não acontece de maneira espontânea, porque existe ali a corrente elétrica, a doação de elétrons, e aí sim, depois, né, que acontecer essa fonte de elétrons, aí sim vai ser atraído os cátions e vai acontecer a descarga. Vocês entendem por que não vai acontecer de forma espontânea, tá? E o lado positivo também tem a regrinha, né, para os ânions. Então, quem tem preferência vão ser ânions sem oxigênio, depois o OH- e depois o fluoreto ou qualquer ânion com oxigênio. Quem a gente tem aqui do exemplo, né, que é a carga negativa, o OH- e o Cl-. O Cl- tem ou não tem oxigênio? Não tem oxigênio. Então, ânions sem oxigênio tem preferência frente ao OH-. Então, já sabemos quem vai participar preferencialmente da reação. Então, quais são as reações, né, que estão acontecendo que a gente precisa levar em conta? A dissociação, né, do cloreto de sódio, a autoionização da água e as semi-reações, que vai ser a reação do polo positivo e a reação do polo negativo. Então, vamos olhar com calma para elas, tá? Essas reações que a gente acabou de ver, as prioridades. Então, se eu falo para vocês que o lado vermelho é o polo negativo e o lado preto é o polo positivo, como que a gente pode chamar eles? O polo negativo é carga negativa, ele está atraindo cátions, né? Não é verdade? Então, se é polo negativo está atraindo carga positiva, que são os cátions, a gente pode chamar ele de cátodo ou catodo. E se o lado positivo está carregado positivamente, né? Está atraindo ânions, está atraindo carga negativa, a gente pode chamar de ânodo ou anodo, não é verdade? E que tipo de reação está acontecendo? Quando o cátion, né, que carrega, né, a carga positiva,
chega ali no eletrodo e encontra elétrons, né? Os elétrons estão atraindo essa carga positiva, acontece reação de redução. Os cátions, né? Eles vão receber os elétrons que estão ali naquela superfície. Então, reduz o NOx, eles estão recebendo elétrons, tá? E o que acontece no polo positivo? O polo positivo está carregado positivamente. Então, os ônus que chegam ali naquela superfície, eles vão doar elétrons. Doar elétrons significa, né, que está acontecendo ali uma oxidação, ok? Então, vamos olhar aqui separadamente as reações. Tem a reação de dissolução do sal, a autoionização da água e as duas semi-reações, do cátodo e do ânodo, tá? Como a gente viu, a semi-reação do cátodo, quem tem preferência é o H+. Então, o H+, ele vai receber elétron e ele vai ficar na sua forma estável, que é a forma gasosa. O NOx é 0 e tem 2 hidrogênios, tá? Então, se vocês repararem bem, a gente precisa balancear essa equação. E a semi-reação do ânodo é parecida, só que o cloreto está doando elétrons, né? Então, ele está perdendo elétrons. Então, ele vai para a sua forma mais estável, que também é a forma gasosa, liberando elétrons. Então, a gente também precisa balancear essa equação, tá? Então, vamos lá. Balanceando, a gente precisa multiplicar por 2 para ficar 2 hidrogênios de um lado de reagentes e 2 hidrogênios nos produtos, tá? E embaixo também, na semi-reação do anodo, 2 cloretos, né? 2 cloros do lado esquerdo, nos reagentes, e 2 cloros no lado dos produtos. Isso também, a gente faz esse balanceamento também para igualar os elétrons, porque a gente precisa cortar os elétrons quando for fazer a reação global, beleza? Então, tá. Então, para a reação global, a gente precisa levar em conta as duas reações de dissolução. Então, não sei se vocês já viram lei de Hess, a gente vai somar todas essas reações. Então, a gente pode cortar os produtos dos reagentes que são iguais, tá? Então, a gente balanceia, tá bom? Para poder fazer, né, essa subtração. E a gente encontra aqui 2 cloretos no lado esquerdo, né, dos reagentes, e 2 cloretos do lado dos produtos. Então, a gente pode cortar o cloreto. 2H+, do lado dos produtos, e 2H+, do lado dos reagentes. Então, a gente também corta esses 2H+, e os 2 elétrons. E como é que vai ficar a reação global? Reação global vão ter 2 moléculas de NaCl, 2 de água, reagindo com 2 de água, vão liberar, né? Vamos ter de produtos aqui nesse exemplo, 2 Na+, 2 OH-, H2 na forma gasosa, e o cloro, desculpa, o gás cloro também, né, na forma gasosa. Se vocês repararem bem, além do gás cloro e do gás hidrogênio, formou a soda cáustica. A soda cáustica é o NaOH, que é o hidróxido de sódio, tá bom? Então, ela é muito utilizada na indústria, é um processo de eletrólise para a produção de soda cáustica muito utilizada. Vocês vão usar bastante o hidróxido de sódio, né, nas reações. Então, aqui a gente finaliza, eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo